Olá pessoal, um dos casos mais comuns que a gente tem no consultório é aquele paciente ou aquela paciente que visa emagrecimento. E é por conta disso que nós temos que planejar inicialmente tanto a questão do déficit calórico visando emagrecimento, mas isso não é tão simples assim. Se você só contabilizar calorias, se você só reduzir calorias, seria muito mais fácil. Mas nós temos que planejar todo o processo de alimentação desse paciente de modo geral, focando tanto em macro, micronutriente e suplementação. Então olha só, se eu tenho um paciente hoje então que chegou com essa necessidade de emagrecimento, nós temos vários pontos a serem ajustados. Então inicialmente, uma dieta que tenha maior teor de proteínas é muito interessante, até porque nós temos aqui um processo que está associado com saciedade. A proteína causa muito mais saciedade para o paciente. E além disso, a proteína tem um efeito térmico mais significativo, ou seja, comparada com carboidrato, com lipídio, a proteína gasta mais caloria no processo de digestão e metabolização. Então, por conta disso, nós temos que planejar o consumo de proteínas ao longo do dia, mas também em cada refeição. Então não adianta pegar só uma refeição e colocar um monte de proteína. Nós temos que pensar em fracionamento. E nesse caso, a utilização de whey protein é espetacular para esse paciente. Então, por conta disso, nós podemos planejar uma ou duas refeições que tenham um whey protein. Seja um shake de whey protein, seja uma receita que tenha whey protein, nós temos muitas possibilidades, mas precisamos planejar esse consumo de whey protein para essa paciente. Além disso, é muito comum que essa paciente ou esse paciente tenha então uma necessidade de proteínas ao longo do dia, mas muitas vezes eles têm dificuldade no consumo da alimentação, até porque consumir proteína só em alimento é muito mais difícil, já com o whey protein fica mais fácil. Outro ponto interessante é o quanto que nesse processo de redução de peso corporal, a flacidez ela pode acontecer de modo mais significativo. Então, por conta disso, pensando numa saúde da estética da pele, mas também em oferta de proteína, nós podemos planejar o consumo de colágeno em uma refeição por dia como um aditivo em alguma refeição. Então, nesse caso, nós conseguimos ofertar proteínas de boa qualidade, aminoácidos que estão presentes ali, que são incríveis, que são essenciais e determinantes, mas não é só isso. É toda a combinação, a composição do colágeno que tem vitamina C na sua composição, que auxilia também numa produção endógena, uma produção dentro da gente, nessa questão de produção de colágeno nosso, auxiliando então numa certa adesão desse paciente e especialmente não só no ajuste da proteína, mas o quanto isso é fundamental para o processo de melhora do aspecto de flacidez na pele. Além disso, esse paciente que está num processo de emagrecimento, é muito importante pensar se ele vai fazer um treino, e claro que seria super interessante que ele fizesse algum tipo de exercício físico, e nesse caso teremos então alguns ajustes em relação a um pré-treino, em relação a esse exercício. Então, no caso, nós temos uma ótima indicação de cafeína anidra, que pode ser um potente recurso ergogênico para que esse indivíduo consiga manter melhor durante o seu exercício, maior rendimento esportivo. E nesse caso, quanto mais o paciente consegue ter um ótimo rendimento esportivo, ele consegue ter mais adesão ao exercício e, consequentemente, ele existe então um emagrecimento mais eficaz combinado com a alimentação. Então vejam, nesse caso a gente pode planejar vários tipos de componentes para auxiliar nesse processo de emagrecimento. E além disso, para potencializar esse processo de emagrecimento, de redução de gordura corporal, nós podemos pensar também em alguns aditivos, como no caso, nós temos aqui extrato de laranja moro, que pode potencializar o processo de oxidação, de redução de gordura corporal. Então, combinando todos os fatores de déficit calórico, ajuste de proteína na alimentação do paciente, com o exercício, a cafeína, para que exista redução, todo o processo associado com rendimento esportivo, redução de gordura corporal, nós podemos também planejar o extrato de laranja moro, que vai potencializar mais o processo de emagrecimento. Então vejam só, nós sim devemos planejar para esse caso clínico, para esse paciente que visa emagrecimento, um déficit calórico, uma alimentação adequada, mas precisamos também focar na suplementação de proteínas, especialmente uma dieta mais hiperproteica, mas vários suplementos destinados para tratamento desse paciente. Vejam que assim o paciente é muito mais bem tratado. Ele sabe o quanto que ele está
numa estratégia de emagrecimento completa. E por conta disso, o resultado é muito mais eficaz. Então, sempre pensem nisso. Planeje a alimentação, mas combinem também com suplementação para que o resultado seja muito mais completo e assertivo para o seu paciente.